Olá, sejam bem-vindos ao Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. Se você ainda não conhece o The Summer Hunter, nós somos uma plataforma de conteúdo que acredita que o verão é muito mais do que uma estação do ano. Nosso rolê é sempre tentar ver o lado solar da vida, aquele papo do copo meio cheio, sabe? A gente tem um Instagram, um site, uma newsletter semanal, uma linha de acessórios, uma revista impressa, um grupo no WhatsApp e agora, esse podcast. E esse episódio eu começo perguntando: o que você faz? Se a sua resposta gira em torno do trabalho, você não tá sozinho. Para muita gente, essa é a primeira coisa que passa na cabeça quando a ideia é puxar conversa. Pode parecer simples falta de assunto, mas na verdade é reflexo de algo bem mais complexo. Como o trabalho define valor humano na nossa sociedade? Essa simples pergunta, acompanhada dessa resposta quase que imediata, mostra como a nossa relação com o trabalho não tá tão saudável assim. Até porque os números de burnout só continuam crescendo. Afinal, você é o seu trabalho? Hoje, você considera que você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? E será que não tem uma forma mais legal de conversar uma conversa com alguém do que puxando o LinkedIn da pessoa? E para falar desse difícil equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, tá aqui comigo a Monique Evely. Ela é jornalista, empresária desde os 16 anos. Já foi reconhecida pela Forbes Under 30. É membro do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU e agora uma das Sharks do Shark Tank Brasil. Obrigada, Monique, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Eu amo demais as redes sociais de vocês. Estou muito feliz pelo convite. Que alegria, que prazer. E vai estar aqui também participando dessa conversa com a gente, Fabi Correia. Ela é jornalista, especialista em carreira e liderança feminina, editora de Mulheres de Carreira da Forbes Brasil e membro da Uma Sobe Puxa a Outra. Obrigada, Fabi, por estar aqui com a gente também nesse papo. Eu que agradeço, Dandara. Obrigada, Summer Hunter, Ricardo. É um prazer estar aqui. Ai, que bom. E esse assunto já é antigo na minha vida, né? Uhum. Então acho que a gente vai ter o que falar. Eu queria começar pedindo ajuda de vocês, na verdade. Porque eu falei aqui, sobre o trabalho, mas eu acho que esse abre exemplifica bem como o trabalho é o centro da nossa vida, né? Porque eu apresentei vocês falando da carreira de vocês, né? Então eu queria saber, sem Shark Tank, sem Forbes Brasil, como vocês apresentariam a Monique e a Fabi? Pode começar, Fabi. Tô curiosa agora. Ai, meu Deus. Como vocês se apresentariam curiosa. sem a Muito parte mais coisa profissional? que eu. Faço nada. Como vocês se apresentariam aí sem essa parte profissional? A gente é sempre alguma coisa, né? Ligada a outra. Acho que as relações nos definem muito. Uhum. Então as pessoas se veem como um profissional, porque é a nossa relação com o trabalho, mas tem a nossa relação com mulher, marido, namorada, namorado, família, filhos. Então muita gente fala, eu sou mãe, ou eu sou pai, eu sou casada, né? Eu sou casado. Enfim, acho que as relações acabam nos definindo. Eu nem sei como eu me definiria, assim. É difícil, né? É difícil, né? Porque A gente tá muito acostumado, né? no que você pensa na sua história? O que é importante, né? Para aquela pessoa que está ali na tua frente, que está te perguntando a tua história. Igual eu perguntei aqui para Monique um pouco, né? A gente se encontrou numa situação de trabalho, né? Há um tempo atrás. E ela me apresentou o trabalho dela. Naquele momento ali, era o que mais importava naquele ambiente, talvez. Mas eu vou me conectar com ela, talvez, por outros caminhos, né? Pela história de vida, ou se a gente tiver filhos pequenos, ou se a gente estiver passando por uma mesma fase de vida, ter viajado para o mesmo lugar. Eu acho que a gente pode se conectar. Acho que não menos do que se apresentar. Eu acho que a gente pode tentar se conectar por outros caminhos que não exatamente o trabalho. Mas eu acho que falar de trabalho, assim, o que você faz, é meio como, olha, será que vai chover hoje, sabe? É um jeito… Todo mundo trabalha. Faz sentido. É uma coisa em comum com todo mundo. Então é isso, você acaba puxando um assunto que… Acho que o lance não é só ficar só aí, né? Uhum. Poder ampliar depois. Tem esse ponto que eu concordo super, dependendo do contexto. E eu achei engraçado que hoje eu postei minha caixinha de pergunta nas redes sociais e a primeira pergunta que me fizeram, porque uma galera começou a me seguir agora, é o que você faz? E eu respondi, eu faço o que eu posso dentro do possível. Né? Porque é isso, gente. Ótimo. Eu gosto de tanta coisa, faço tanta coisa. Adoro dizer que eu sou de Salvador, entendeu? Que eu treino, que eu sou filha única. Enfim, tem outras questões envolvidas quando eu me apresento. E claro, se eu estiver num ambiente de trabalho, conexões, network, é isso que vai importar naquele momento. Quando eu saio desses ambientes, é sempre isso. O que é que você faz? O que eu posso. Mas dentro do possível. O que dá, minha gente. Porque eu posso ser na área
da música, porque eu gosto quando eu não tô fazendo nada relacionado à questão profissional, do que eu já faço, que você citou, e tudo mais. Eu gosto de curtir com meus amigos, eu gosto de fazer nada. Acho que é importante. Maravilhoso. Ficar ali parada, pensando em nada, assim, assistindo alguma coisa que me faça rir. E não precise analisar depois pra virar um texto e uma análise nas redes sociais, No sabe? LinkedIn. E Né? é isso, quando você trabalha com comunicação, criação, é muito difícil também, porque parece que tudo pode virar trabalho, né? Às vezes. Tudo pode virar Você conteúdo. tá assistindo uma série, você não desliga do trabalho. Você pensa, É. putz, isso seria muito legal pra falar. É difícil, né? Vocês Difícil acham demais. muito difícil encontrar esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, assim? Já foi mais difícil. Por quê? Vamos lá, eu sou jovem há menos tempo que Fabi, eu acho. Né? Eu não sou mais jovem, Monique. Já pulei essa. Não, já vai menos etapa tempo e aí. mais tempo. Mas eu coloquei algumas metas, talvez por conta da minha realidade e tudo mais, que eu queria alcançar em pouco tempo. E pra isso eu tive que abdicar e falar alguns nãos e alguns sims de acordo com aquilo que eu estava vendo que dava pra alcançar com mais agilidade. E por isso eu foquei muito em determinadas coisas profissionais, tá? Então vários reconhecimentos vieram cedo. Aí eu entendi, beleza, mas eu não quero ser aquela pessoa que vai sair numa manchete que teve um AVC antes dos 30. Entendi isso. Por que eu entendi isso? Porque eu já fui, né, internada porque eu tava com ansiedade. Isso eu tinha 23 anos, 24, se eu não me engano. Tava no Profissão Repórter ainda. E era muita coisa. Eu queria fazer minhas coisas básicas da vida pessoal, entre aspas. Mas eu tinha que ficar gravando também o tempo todo, porque no Profissão, pensa estar lidando com situações complexas. Eu fiz reportagem de feminicídio, de racismo. Teve uma de naufrágios, em Salvador ainda, minha terra. Então, tem questão, carga emocional Nossa, muito forte. sim. Que eu falei, gente, eu não tô conseguindo lidar com isso, mas eu não sei. Não E dá quando pra eu vi, eu esquecer, tava né? no Não dá pra hospital. desligar quando você Exato. chegar em casa e não vou mais pensar nisso, né? E a consequência foi parar no hospital, véspera de aniversário. E eu viro pro médico e falo, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. Ele, relaxa, você tá tendo uma crise de ansiedade, vai passar. Você achou que fosse um infarto? Sei lá, qualquer coisa, aos 23 anos. E ali eu entendi que beleza, muito legal trabalhar na TV, muito legal fazer reportagens. Talvez eu continue na TV, naquela época eu tava falando, eu posso continuar na TV, não é um problema. Mas não necessariamente no jornalismo investigativo, porque eu não vou conseguir fazer isso, você me perguntou. De equilibrar, não conseguia, de jeito nenhum. E depois disso que eu falei, tomei a decisão de tá tudo bem dizer não, tá tudo bem dizer sim pra sua pausa. Uma coisa é pausar, uma coisa é desistir, são coisas diferentes. Eu fui equilibrando a partir daquele dia. E eu acho que isso, você comentou agora, eu acho que isso é mais difícil no início da carreira também, né? Parece que a gente não pode negar muitas oportunidades, né? A gente sente que a gente tem que abraçar tudo Sim. ali, né? Nesse… Total. Sim, tem uma ansiedade do começo, né? Mas tem uma ansiedade no meio também, tem ansiedade depois, porque a carreira hoje se transforma. Então, não é que você vai começar a carreira como meus pais fizeram, ou como eu achava que seria quando eu comecei a minha, e você vai ter aquela carreira a seguir por 30 anos. Talvez essa seja mais um peso de hoje, que é você tá numa carreira, mas você sabe que em algum momento você vai ter que transformar isso. E depende de você hoje, né? Não é que você entrou numa empresa e você foi crescendo. Claro que isso existe, mas é cada vez menos comum, né? De você ficar numa empresa 10 ou 20 anos e subindo ali dentro e ter uma vida mais linear, uma vida profissional mais linear. Hoje não. A gente sabe que é isso, ela começou fazendo jornalismo investigativo na TV, agora ela vai para apresentar um programa de empreendedorismo, e nisso ela vai transformando. Em algum momento ela vai dizer, não quero mais isso. Isso é muito comum também, né? Que a gente queira mudar hoje, porque a gente precisa e pode. Né? A gente tem essas duas questões. A gente não quer mais ficar naquela carreira há 30 anos, e muitas vezes a gente precisa porque as coisas estão se transformando com muita rapidez. Isso que a Monique falou, né? Logo no começo ela já percebeu, e acho que essa é uma maturidade que a geração dela tem melhor do que a minha, muito maior do que a minha geração, que é perceber que isso aqui não vai dar certo, né? Eu tive uma crise de ansiedade, ou um burnout, ou alguma situação assim, extrema, alguma situação extrema, e eu vou começar a mudar. Então a gente tá num tempo muito líquido, isso acho que é pro bem, porque a gente pode, mas muitas vezes a gente tá numa carreira pensando na outra. E esse é mais uma carga, é mais um fardo que a gente precisa levar. E acho que é mais um estresse. E acho que a Monique falou de uma coisa de não fazer nada. Não fazer nada no nosso tempo é uma coisa muito feia, né? Como assim não fazer nada? Total.
De alguns anos pra cá, sei lá, de uns 3 ou 4 anos pra cá, eu aprendi a não fazer nada super bem. Mas eu já vinha fazendo nada fazia um tempo. Foi um processo. A gente se sente culpado mesmo, né? Porque é como isso, assim não fazer nada, é né? aqueles lemas, né? Trabalha enquanto eles dormem. E todos esses lemas que levam a gente a achar Foguete que a gente tem que não estar dá ré. produzindo o tempo todo. Sim. Sendo que já existem até… Não que você tenha que descansar por isso, você tem que descansar porque é importante descansar. Mas já existem até pesquisas que falam que você descansar também vai estimular a sua criatividade, vai estimular a sua produtividade depois. Sim. Então é importante também você ter esse tempo, né? O que vocês curtem fazer nesse tempo de relaxar do trabalho? Eu gosto do universo da música. E quando eu viajo, geralmente eu trago um instrumento novo, fico pirando, gosto de vinil, coleciono. Tem uma parte em casa só do momento da música, assim, uma poltrona, o vinil do lado, os instrumentos, pra ficar ali pirando e com velas, né, aromatizadas ali. Porque pra cada disco tem um ritual, sabe? Eu acho que esse lugar do ritual pra mim é interessante, sempre gostei. E tem momentos que eu fico parada na varanda, olhando, aí olho pro céu, aí começa a chover. Aí eu sou de Salvador, mas eu morei 6 anos em São Paulo. Retornei tem 1 ano e meio. E eu tava acostumada com o ruído e o barulho de carro, pessoas falando. E no meu caso, em Salvador, que eu moro em casa, são os passarinhos. Que até pra eu entender o retorno, eu falei, gente, tá tendo passarinho cantando, né? Não sei lidar com isso. E hoje eu fico contemplando o passarinho cantando. Quando ele pousa em algum lugar, eu fico olhando o passarinho. E quando eu vejo, já foi 1 hora e poucos minutos. Porque eu tô ali, sentada, vendo o passarinho. Então, sem estresse. Mas eu costumo fazer isso, assim, de forma recorrente. E você, Fabi, o que você gosta de fazer? Eu faço isso aí muitas vezes. Eu tenho um momento da minha manhã que é meu. Quase nada me tira. Que é ter esse momento de não fazer nada. Eu preciso. Nem que eu tenha que acordar um pouco mais cedo do que ficar um pouco menos… Eu preciso desse tempo de passar meu café, ficar com meus cachorros ali do lado e olhar pro nada, né? Eu sempre pensei assim, meu apartamento tem que ter varanda, que eu quero ficar olhando pro nada. Ainda dá pra olhar pro nada, ainda dá pra ver montanha do meu apartamento, não sei por quanto tempo, né? É verdade. É verdade. A questão imobiliária em São Paulo, mas eu ainda fico muito tempo ali, tomando aquele café, o cachorro… Eu peguei um cachorro agora e ele… O meu outro tá mais velhinho, fica ali no cantinho, mas esse gosta de ficar no meu colo. E aí, às vezes, eu fico lendo ali na varanda com meu cafezinho e ele sobe. Fica meio difícil, né? Ler, cachorro e café. Mas eu gosto de ficar fazendo isso, que é quase nada. Às vezes nem lendo. Às vezes só parada ali, simplesmente em silêncio. Isso pra mim é muito importante. Isso é uma parte importante da minha vida toda. Se eu não fizer isso muitos dias durante a semana, né? eu me ressinto. E quando eu posso, eu tenho sítio, vou pro meu sítio. Aliás, você falou dos passarinhos, né? Acho que a gente achar uma dimensão da vida, assim, claro que nem todo mundo vai poder ir pro mato, ou nem todo mundo vai morar num bairro que tem passarinho e tal. Mas de vez em quando você achar essa dimensão nova da vida, sabe? De outro ritmo. De um ritmo… Nesse sítio, no começo, por muitos anos, não tinha internet. Então, a gente ia pra lá e a gente ficava 3 dias, 4 dias, sem fazer nada, entre aspas. Mas era assim, conversando, nada mesmo, deitado, olhando pro céu. Aprendi a ouvir um monte de canto de passarinho, porque é essa coisa que eu falei da dimensão nova. Então, eu acho que esse não fazer nada, você acha o que fazer, né? Na verdade, você amplia, assim, sentidos. Eu acho muito importante. Eu gosto desse momento sem nenhuma tarefa. Acho que a gente já até circulou aqui um pouco desse assunto, né? Mas acho que tem hoje, assim, a nossa ideia de trabalho passa muito por um fato de o trabalho ter que ser algo transcendental, que traga propósito pra nossa vida, né? E, enfim, eu acho que a gente tem sorte aqui de trabalhar com o que a gente gosta, isso é muito legal, porque querendo ou não, no nosso dia a dia, a gente vai passar a grande parte, né? Fazendo coisas ali profissionais, mas a gente sabe ainda que esse, infelizmente, é um privilégio, né? Que tem muita gente que não dá pra escolher se quer trabalhar com o que gosta. Na verdade, trabalho é sobreviver, né? Basicamente. Vocês acham que essa questão de ter que encontrar um propósito muito grande no trabalho também pode ter uma frustração ali? Também pode trazer uma frustração? O que você acha, Fabi? É isso que eu ia te perguntar. Porque eu vou falar o que eu acho olhando… quantos anos você tem? 28. Então tem uma coisa geracional nessa história, né? Que essa história do propósito no trabalho é recente. Tem o quê? Sei lá, 10 anos, talvez, 15 anos. É uma ideia recente. Os boomers, ou a geração Y, né, que é a minha geração X, que é a minha geração, a gente ia trabalhar. A gente tinha que achar alguma coisa que a gente gostasse, de preferência, mas tinha que trabalhar e pronto. Não era uma questão achar um propósito, você tinha que ir trabalhar. E aí você ia fazer uma faculdade, quem sabia o que gostava logo de cara, muito bem, muito que bem. Quem não soubesse, às vezes ia fazer administração, que é mais amplo e tal. E assim, talvez pra tua geração isso seja diferente, né? E eu fico pensando se não é mais uma pressão. Trabalhar com propósito, se não é mais uma pressão, sabe? Tô aqui pensando,
vamos lá. Acho que é geracional, sim. Tem um ponto que fica confuso muitas vezes ser fardo ou responsabilidade. E tem uma coisa que, pelas referências dessa nova geração, milênio, Z e tudo mais, parece que existe uma corrida pra gente se tornar a nova Malala, o novo Zuckerberg, o novo alguma coisa, e nunca a gente. Então, tudo que você fizer, as pessoas querem mais de você. Nossa, que incrível a revista. Não, mas tem que ser a melhor, com mais tiragem, maiores seguidores, maior audiência, a comunidade tem que ser muito engajada. Então, tudo tem esse lugar que confunde fardo e responsabilidade. Esse é um ponto. O outro, não acredito que tudo tem que ser propósito, tá? Porque tem coisas que precisam ser feitas, gente. Sim. Eu acordo todo dia, olho pro meu negócio, eu tenho que fazer, entendeu? Senão não vai funcionar. Assim, no final do dia não funciona, alguém vai ter que fazer isso. E não só no seu negócio, em profissões. Exato, que no geral. Tem que ser desempenhadas. Nem todo dia você fica... Gente, sério, quem acorda todo dia motivado, sorrindo, mesmo você gostando mesmo muito. Mesmo você gostando do que você vai... total. Sabe? Não dá. Tem dias que eu tô assim, putz, se eu pudesse, eu ficaria em casa, eu não quero. Então parece uma prisão também. A narrativa do propósito, dependendo também de quem tá falando, a empresa tem um lugar de aprisionamento, sabe? Aquela história da a gaiola e a algema de ouro. Você fica presa ali, não, mas tá ótimo, né? Meu propósito, sim, então vou ficar sofrendo. Funciona muito bem o capitalismo ali, né? Aí tá certo. Trabalha muito mais. O sofrimento é... Desculpa, você falar. Não, imagina, não. O sofrimento é muito maior, entendeu? Você fica assim, não, mas eu amo tanto. Você tá virando noite. E se fosse em outro lugar, provavelmente estaria batendo ponto, trabalhando 8 horas. E não 24 horas por dia, você está fazendo de domingo a domingo, feriado. Você não consegue estar com a família, não consegue fazer nada, você não consegue, sei lá, ir à praia, sabe? Porque não, eu tenho que entregar isso. Mas não é seu propósito, gente? Como é que o propósito ceifa a sua vida, né? Porque tá passando as coisas, você não tá vendo. Aí daqui a 10, 20 anos vai ser a mesma lógica de outras gerações. Quando chegar em 60, você pensa, nossa, o que é que eu fiz? Agora eu vou aproveitar. Porque no final do dia tá acontecendo isso. Sim. Tá sendo a mesma coisa, só com narrativas diferentes. E a gente vai chegar aos 50, 60, considerando longevidade aí, né? Que aumenta cada vez mais no país. Talvez da pior forma possível, porque a gente não tá percebendo e não falando abertamente sobre isso. Sim. Né? Falar, ai, Monique, você conta o propósito? Não, se tiver, massa. Mas entenda que pode ser um risco e uma narrativa perigosa e você pode afundar logo mais. Talvez você não esteja percebendo. E eu tenho muito cuidado. Eu gosto muito do que eu faço, mas tem um limite. Assim. Eu preciso descansar, eu preciso ter final de semana, eu preciso ter férias, tá? Acho que empreendedores não têm férias. Eu tenho férias, gente. Eu gosto de ter férias. Isso era uma coisa assim, eu não tiro férias faz 3 anos, faz 5 anos. Isso é quase um orgulho, é quase glamorizado, sim, né? Uma medalha, tipo, né? O biscoito ali. Olha só como essa pessoa é forte. Não, vai acontecer alguma coisa com você vai ter um treco, meu filho. Não é legal. Não é legal, né? Não, é muito interessante isso. Porque é isso, né? A gente não pode deixar de falar que é legal, sim, você trabalhar com o que você curte, mas é isso. É muito facilmente levado a longas jornadas de trabalho. Você achar que se você fez o que você tem que fazer ali, não é o bastante. Você sempre tem que fazer mais, É né? o nível da excelência, né? Tem uma coisa, assim, pensando na comunidade negra. Da excelência preta. Temos que ser excelente, 2 vezes melhor. Aquilo que Brown, Racionais fala. Isso é exaustivo, gente. Assim, cara, a pessoa tá fazendo, eu tô fazendo, eu entreguei a qualidade que acredito que sim, todo mundo viu, você também. Tá tudo certo. Não, mas tem que ser mais. Por que tem que ser mais? Você acha que você vai ser julgada com com mais rigor, assim, por você mesma e pelo mundo? Hoje eu me sinto menos culpada. Foi isso. Que bom que eu entendi muita coisa cedo, assim. Pra tipo, gente, é uma cilada. Isso aqui é uma cilada. Tem que ser 2 vezes melhor o tempo todo. Já fui isso no colégio. Porque a única coisa que me restava era ser muito boa no colégio. Porque eu não ia sair com os paqueras, porque ninguém me queria. Eu estudei em colégio particular até o 9º. Eu tô aí também. Entendeu? Né? Tô aí seguindo, acompanhando você em tudo isso. Era público, mas era um público coxa, gente. Vocês sabem que eu estudou no meu colégio. É uma vibe, público, assim. Mas tem uma diferença ali, né? Então, assim, não fazia parte, não era popular do colégio, sabe? Em Salvador, isso? Em Salvador. Não tinha esses... Não era popular, as pessoas não chegavam perto, aquela coisa toda. Eu era CDF, entendi, nerd. Entendi aquilo pra ser vista. O racismo me fez ser muito inteligente. E eu entendi isso. Quando saí do colégio, eu falei, cara, a única coisa que eu tenho pro mundo é a minha inteligência, aquilo que eu sei, minha intelectualidade. Só que isso foi uma escolha naquele momento. E eu entendi que eu tenho outras habilidades, não tão desenvolvidas e não tão divulgadas e não tão verbalizadas. Porque naquele momento eu escolhi mostrar que eu era inteligente. E depois eu fui entendendo que, eu tenho outras coisas que não precisa ser nesse caminho. Porque eu não quero viver na demanda
do outro e nem do racismo. Eu tenho que escolher a minha narrativa, a autonomia de narrativa. Inclusive, Neuza Santos Souza, que tem um livro incrível, Tornar-se Negro, explica isso, da gente pegar a nossa própria narrativa. Quando eu entendi isso, eu falei, beleza, eu sei que eu sou boa naquilo que eu estou fazendo, eu não preciso estar todo dia, de domingo a domingo, tendo que mostrar grau de excelência sobrenatural. Que no final do dia fala, nossa, Monique, como é que você consegue fazer isso? Gente, assim, eu sei beber água, sei segurar o copo, de boas, assim. Mas quando é um perfil parecido com a gente, e de onde vem isso? Tem perguntas que fazem pra mim, como é que você conseguiu ser uma Shark? Então, gente, não é porque eu tenho 28 que eu não faço isso há muito tempo, né? Eu faço isso há 12 anos de forma recorrente. Então foi assim que eu me tornei Shark. A consequência foi hoje ser convidada para estar nessa cadeira. Mas não brotei, assim, do nada. Então eu cansei também. E esses 12 anos foram muito intensos, né? Oh, gente. Até cansei de imaginar. Cansei de... Intensos. Muitas vezes não consegui pausar, como eu falei aqui. Outros momentos tive pausas um pouco mais longas. Tipo, preciso. Até pra ajustar a rota. O início deste ano, inclusive, eu comecei a negar muita coisa. Coisas incríveis. Vem ser vice-presidente de tal coisa. Vem ser consultora da maior. E eu assim, nossa, que legal. Empolga, gente. Aí eu fico, putz, é isso. Eu acho que é isso, hein? Aí eu viajo e falo, não, na verdade, é só emoção isso aí, Monique. Não faz isso. É puxado a decisão, mas enfim. E eu acho que é pensar também nesse equilíbrio, né? Esses não estão pensando também nesse equilíbrio, né? O que eu vou deixar de fazer se eu pegar mais essa coisa pra fazer aqui nesse âmbito profissional, né? Porque tem o FOMO profissional também. Aliás, demais, o FOMO profissional é muito Sim. intenso. E ele leva essa coisa do burnout. Porque você tá ali com vários convites, né? Seja evento, seja painel, seja uma função extra, enfim, o que for, programa que você vai apresentar. As possibilidades são muitas. E aí, o que você faz? E se eu deixar de fazer isso? Se eu falar não pro Shark Tank, o que vai acontecer? Qual é o peso disso na minha carreira? Né? Eu acho que deve ser difícil esse equilíbrio, porque a sua carreira também é bem ampla, né? Total, ela pode ser muitas coisas. É muito difícil. As pessoas ficam, mas você faz o que exatamente? Então, eu faço tudo que dá, dentro do que eu posso. Mas eu não saí de duas coisas, comunicação e negócio. Eu nunca saí disso. Meus negócios sempre foram nessa tua linha. Total. Agora, pode ser no formato que foi o Profissão Repórter? Pode ser, mas agora, ano passado, eu fiz o Self-Made Brasil como jurada de negócios. E na parte que no reality de gastronomia, o Self-Made, né? Focado 100% em negócios de gastronomia. Aí eu falei, agora faz mais sentido pra mim. Por isso que eu neguei tanta coisa antes, nesse lugar do jornalismo tradicional e tudo mais. Porque eu gosto do entretenimento também. Mas eu gosto do entretenimento mostrando minha expertise no lugar de habilidade que eu tenho na comunicação. Então, massa, consegui fazer esse formato. O Shark também. E tem outras coisas que, assim, tem que ter muito nítido também. Não sei pra você, Fabi, mas a Estrela do Norte, né? Assim, no final do dia, você quer chegar onde? Ou já chegou nesse lugar? Você tá satisfeita com o quê? Assim. Bem que essa satisfação plena nunca vai existir, né, gente? Não. Estamos aí... A gente vive num mundo de insatisfação crônica. Vai subindo, tudo minha dúvida sempre eu não sei responder. Por que o progresso e desenvolvimento sempre tem que ser pra frente, pra cima e pro alto? Porque quando eu decido negar... E fica aqui, tá tudo bem, gente. É muito legal ser vice-presidente de algum lugar X, da maior alguma coisa, do melhor nananã. E quando eu digo não, e pauso, e falo, na verdade eu quero aceitar isso aqui. Não, mas é muito pouco pra você. Não, pra mim é o suficiente. Porque o desenvolvimento e progresso significa sempre mais pra cima e tem que ser melhor. Essa é uma crise, às vezes, que eu tenho, porque eu não sei responder, assim. Porque às vezes eu já decidi coisas que para a sociedade e o mercado. Que decisão louca. Seria muito lindo ter a manchete, Monique, aos 27, sendo vice-presidente da maior nananã do segmento. Eu falei, mas é lindo pra quem, né, gente? Vamos lá. Ninguém me perguntou, né? Então, eu fico pensando nisso todo dia. Então, aceitar o Shark foram negativas de outras coisas também. Que se você tivesse falado sim, talvez você não pudesse aceitar não agora. faria. E eu acho que é total essa maturidade que a Fabi falou da gente entender, né? Porque eu acho que vai mudando muito conforme a nossa vida, o lugar que o trabalho ocupa, a ideia do que a gente tem sobre trabalho também, né? Sim. Mas eu acho que tem uma coisa, com tudo isso que a Monique falou, que me veio, ela falou, o que tá por trás disso, né? Eu não tenho resposta pra isso. E aí me veio o livro da Sociedade do Cansaço, né? Que, enfim. E que é isso, a gente entrou numa sociedade que a gente precisa desempenhar cada vez mais. A gente entrou num momento do capitalismo, late capitalism, que é desempenho, né? A gente precisa performar. E aí, eu lembrei de um outro livro que eu vi recentemente também, que é aquela The Good Enough Job. Tipo, é bom, é o que você falou, é bom o suficiente. É bom o suficiente? Ou tem que ser perfeito? E pra pessoas
pessoas pretas, para pessoas periféricas, para pessoas… Talvez o bom o suficiente nunca chegue, né? Sim. Porque você ainda tem a cobrança, não só interna, como você falou, eu queria ser a mais inteligente, como a cobrança externa. O teu degrau vai ser muito mais alto, né? Então, eu acho que essa resposta tem que estar dentro da gente. Claro que não dá pra ignorar a sociedade, porque a gente depende, a gente tem boletos, a gente tem… Não dá pra pagar o boleto com um propósito, exatamente. né? Então, esse equilíbrio é muito difícil, depende de maturidade. Isso que você tá falando é super maduro, né? É bom pra quem? Será que se eu tivesse falado não lá atrás, né? Você conseguiria dizer sim agora? E é super difícil. Assim, acho que não tem essa resposta tão clara. E é se hora de questionar dizer… todo dia, né? Nossa. Porque, assim, a gente sabe disso, mas tem dias que eu me pego 24 horas num texto, eu já saiu minha hora, mas eu preciso ter aquele texto perfeito pra entregar e eu não vou entregar se estiver perfeito. E por quê? Por Porque não pode ser só ok. E às vezes a gente entende porque a gente foi ensinado assim, até pela nossa família, né? Porque quer que a gente vença essas barreiras, né? Que a gente sabe do racismo, por exemplo, que tá aí, né? Só que é muito duro pra gente também, né? Duríssimo. E sem massagem, como dizem em Salvador. Sem né? massagem. Vai bater, mas nem fez a massagem antes. Sim. A gente brinca assim. Porque tem um lugar de como é que a gente convence, educa e repete. Pra sociedade, né? Assim, porque no final do dia você falou, ok, tem que ser o que faz sentido pra gente, mas a gente tá pagando boletos. E é isso. E mais do que isso, assim, quando a gente fala de maiorias silenciadas, grupos subrepresentados, geralmente, sei lá, pensando em trabalho, profissão, cargo que ocupa, etc., é uma conquista coletiva, né? E o dinheiro que você ganha não é o dinheiro só seu. Não, nossa, o primeiro cartão tem a história de uma conhecida que falou que o sonho dela era ganhar o vale refeição e alimentação. Nossa, eu fiquei Assim, muito feliz quando eu ganhei pela primeira vez. entendeu? Também. Existe esse momento. Porque, na verdade, você não vai pegar o vale alimentação só pra você. Provavelmente você vai dar pra algum família. familiar, a mãe, o pai, tipo, Total. é o seu presente e é isso. Então nunca é uma vitória também, assim, só Monique, só Dandara. Total. E não tem como ser, por mais que fala, nossa, Monique conseguiu, eu não consegui. Conseguimos. E no Dia das Mães recente, por exemplo, eu postei uma foto eu e minha mãe. E a legenda só foi, conseguimos. Acabou, assim. Não preciso explicar muito. Quem viu e leu se identificou porque sabe como é. Não precisa ser com a mãe, mas alguém próximo, família. Que é só isso, conseguimos. E toda vez que eu recebo um convite, por mais que eu negue, eu compartilho, né? Fala, e aí? E aí que eu analisei aqui, por mais incrível que seja, não é o momento. É sofrido, é sofrido. Tô chorando? Tô chorando. Não sei o que vai acontecer depois, não faço ideia, porque a gente não tem controle, né? Mas é sempre esse lugar de conseguimos mesmo. É a primeira pessoa do plural, porque cabe muita gente em nossa conquista, sabe? Sei lá. Falei, né? Não falei nada. Não, lindíssimo isso. Ai, travei aqui, hein? Travei. Lindo. Bom, gente, eu queria saber se vocês têm dicas, assim. Eu acho que a gente já passou aqui, né, por momentos ali que a gente entendeu, que a gente não dava pra ser só o trabalho, enfim. Se vocês têm dicas de práticas ou não de como equilibrar, assim, o trabalho com a vida pessoal. A gente já deu aqui uma que eu acho que é importante, né? Descansar é muito importante. Vocês pensam em outras coisas, assim, de como equilibrar essas duas coisas? Uau! Eu acho que isso da excelência, entenda que se você está entregando, que funciona, tá indo bem, precisa de mais, por quê? Responda isso pra você, assim, responda sinceramente. Não, porque eu preciso alcançar tal cargo, porque mas seja, assim, genuíno com você, né? Porque no final do dia é você com você, são suas batalhas, suas dores, suas vitórias ali. Cada um sabe o que tá passando em casa, no dia a dia. Eu não sei o que está passando, Dandara, não sei o que está passando, Fabi. E nem vocês sabem o que eu passo. Esse é um ponto importante. O outro, parece besteira isso, tá? Pedir ajuda, é sério. Que é difícil pra gente também. Nossa, existe uma resistência, assim, parece que a gente precisa ser heroína, herói, carregar o mundo nas costas. Vai doendo, gente. Vai ficando forte, né? Fica pesado demais, assim. Pede ajuda pra compartilhar o peso, assim. E às vezes uma conversa como essa, fala assim, nossa, eu não tô sozinha. É uma sensação de alívio. Então, gente, pelo amor de Deus, peçam ajuda. Acho que tem uma sensação de solidão aí, né? Muito. Não precisa ser solitária a jornada profissional, a jornada do empreendedor, da empreendedora. E tem uma coisa que, pensando em solitude, solidão, é comunidade. Eu acredito muito nisso. Recorra a uma comunidade que você realmente se identifica. O lugar da pausa, que pausa é essa? A da leitura. Então, uma comunidade pra gente ler juntos, porque a motivação pode ser externa. Porque no final do dia, talvez você não tenha dentro de casa uma motivação. Vai lá, Dandara, vai lá, faz, tô aqui, tá tudo bem. Quando eu pedi demissão do Profissão Repórter, eu liguei pros meus pais primeiro, né? Falei, então, acho que eu vou pedir demissão, tá? Não, beleza. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, não sei se é isso que eu quero a
longo prazo na minha vida. Tá sendo incrível, audiovisual, eu gosto, mas não é isso. Aí minha mãe, tá bom, então. Aí eu falei, nossa, graças a Deus, né, Que bom gente? que eles foram compreensivos, Não, né? Muitas desde- famílias diriam, não, Nossa, você Um conseguiu isso. absurdo. Loucura, Você tá na maior né? emissora. Eu ouvi isso. Dos amigos, né? As pessoas próximas falam, Sim. Monique, você tá em rede nacional, TV aberta. É. Você vai sair, vai pra Quantas onde? pessoas estão querendo seu lugar, sua vaga, né? É isso, né? Carregar o mundo Sim. nas costas. Eu falei, gente, mas eu tô sozinha lá, tá? Assim, vocês estão assistindo, você tá vendo Sim. que eu tô sozinha lá. Também é pesado esse lugar de olhar pro lado e não ter o refúgio, então esse lugar da comunidade, que não precisa ser os familiares, e primeiro ciclo ali, faz com que a gente tenha motivação todo dia pra continuar se movimentando. E, se necessário, parar. E que bom que eu tive meus pais, não só nessa parte, mas assim, faculdade eu troquei 2 vezes, 3 vezes. Eu fiz engenharia ambiental, depois fui pra direito, terminei no bacharelado interdisciplinar em humanidades, com ênfase em política e gestão da cultura, e o jornalismo veio por conta dos meus negócios anteriores na área de comunicação, e aí eu tirei MTB porque a Globo pediu e tal, e falei, putz, Você fez jornalismo? não fiz. No final você foi pra um caminho que essa carreira ampla que a gente O falou, interdisciplinar. né? Então, as pessoas me zoavam. Essa Quando eu mudança troquei também, né? de curso, falei, Monique, você é tão inteligente, como é que você vai pra um curso desse que ninguém conhece? Eu falei, mas é por isso mesmo, gente, o nome diz interdisciplinar. Se fosse Harvard, Stanford, MIT, todo mundo estaria comemorando, né? Porque funciona assim fora do país. Agora que é no Brasil, na Federal da Bahia, gente, qual é o problema? Então, resumindo, peça ajuda, encontre sua comunidade. E qual foi a outra que eu falei, meu Deus? Excelência. Não precisa. Não precisa ser excelente o tempo todo. E quando você pensar em ser excelente, pergunte pra você, né? Por que eu quero ser excelente? E seja genuíno com você, porque no final do dia só você vai encarar seus BOs. Bom, ouvindo aqui o que a Monique falou, eu pensei em um outro lado. O lado, uma dica para o outro, na verdade, assim, para como a gente lida com o outro. Porque às vezes a gente tá falando, a gente é chefe de alguém, ou a gente, ou tem os filhos, né? Como se os pais dela foram super. A minha mãe nunca não era assim tão tranquila. Se eu falasse, vou pedir demissão da Globo, ou sei lá de onde que eu trabalhei. Não, você tem que ficar, porque eu venho de uma família operária. Então eu saí daquele emprego, que foi a primeira pessoa que fez faculdade na família e que foi a primeira que conseguiu ir para algum lugar de destaque, assim, vamos dizer, profissional, era muito peso. Você talvez tenha vivido coisas parecidas, né? Como as pessoas te falando, mas você vai sair da Globo? Tá louca? Então, acho que a gente precisa ter uma empatia, né, com o outro e pensar no que o outro tá enfrentando, como você falou. A sua vida só você sabe. O que o outro tá enfrentando? Outro dia eu tava com um amigo e ele recebeu uma mensagem de uma ex-colega. E a ex-colega tava falando assim, puxa, tô saindo daqui, todo mundo já tá em casa, eu tô no segundo ônibus e eu ganho, era super pouco e isso não tá funcionando pra mim. Enquanto tá todo mundo já relaxando, eu ainda vou demorar mais 1 hora pra chegar em casa e, enfim, você não sabe o que aquela pessoa tá passando pra chegar naquele trabalho. Então, do mesmo jeito que você tá esperando excelência de si mesma e às vezes você tá cobrando excelência do outro, mas de quem que você tá cobrando excelência? Em que condições que essa pessoa tá vindo trabalhar, tá chegando pro trabalho, né? Será que eu tô dando essa possibilidade? Ou pelo menos eu tô entendendo que ele não tem as mesmas capacidades ou privilégios que eu tenho de morar perto do trabalho, por exemplo, que é um super privilégio, né? Em São Paulo, morar perto do trabalho, se você trabalha nos centros, né? Faria Lima, Paulista, é um grande privilégio, são lugares caros. A maioria das pessoas vai demorar pelo menos 1 hora para chegar no trabalho, né? Então, acho que olhar pro outro e exigir do outro, mas pensando nessa situação de vida que pode ser muito diferente é importante. E aí não é só você cobrar de você. E acho que outra coisa que a gente falou do bom o suficiente. Nem sempre eu vou ser excelente, né? E nem tudo eu vou ser excelente. Algumas coisas vão ser mais fáceis, ou eu vou me esforçar e vou realmente conseguir. Outras vão ser mais difíceis e por mais que eu me esforce, eu não vou chegar nessa excelência que eu tô pensando, mas que outras pessoas podem achar incrível. De repente, você falou do texto, eu fiquei lá um dia fazendo texto. Mas de repente, seu texto já tava bom. Exato. Para aquela situação você nem entrega que não é uma tese, sei lá, que não é a Economist ou alguma coisa. Para aquela situação, talvez ele tivesse bom. Sim, não, bom. A gente até postou um post recentemente no Summer Hunter sobre a cilada do perfeccionismo, Sim. né? Que às vezes ela te trava de fazer as coisas, te trava de empreender, te trava de entregar alguma coisa, porque você quer que seja perfeito. E não sai. Não sai. E aí você fica ali né? Se chicoteando mesmo, como fala? Se cobrando de um jeito que, enfim, desnecessário. Em vez de você conseguir chegar numa coisa boa. Aquela história do ótimo é inimigo do bom, né? Acho que isso é super importante, assim. E o que a gente falou de descanso, sem a ideia de ser algo para trabalhar.
simplesmente tentar, e aí eu sei que É difícil. que é difícil tanto do ponto de vista pessoal fazer isso, quanto é difícil ter esse tempo, porque é isso, você fica no trânsito e tal. Agora, meu último ponto é o seguinte, a gente falou muito de propósito. Qual é meu propósito? Será que vale a pena trabalhar com propósito e tal? Você falou disso, eu tô indo atrás, às vezes sim, às vezes não, do meu propósito, né? E quanto que eu tô me matando pra seguir esse propósito? Será que o trabalho tem que ser isso? Ou será que o trabalho, eu posso simplesmente pensar aqui numa profissão, sei lá, olha, eu sou um marceneiro. Eu vou fazer meu trabalho muito bem feito e é gostoso fazer. Eu, por exemplo, gostaria, né, de produzir um móvel, é uma coisa, trabalhos manuais, pelo menos, acho que muita gente curte. Então, será que o meu trabalho não pode ser só o meu trabalho e simplesmente eu fazer da melhor maneira possível, entregar o que eu posso da melhor forma pro mundo e tudo bem? E se eu quiser fazer alguma grande mudança na sociedade, eu vou, sei lá, eu vou trabalhar num projeto social, eu vou ensinar uma criança, outros caminhos, né? Vou usar o tempo que eu tenho que não é o de trabalho, que se você quer juntar o tempo inteiro de trabalho e propósito, isso pode ser uma faca de dois gumes, como você falou, que você vai se matar pra fazer desse momento que você tá produzindo algo além só do trabalho em si, que já é por si só importante, né? Produzir uma mesa de madeira é super importante, todo mundo precisa. Então, acho que tem essa união de trabalho e propósito, talvez possa ser questionada, assim, do jeito que vem sendo feita hoje. Demais. A gente tá falando, eu comecei esse episódio falando, né, da pergunta, o que você faz? Eu tava conversando com umas amigas ontem, e que não são daqui de São Paulo, e eu queria saber, você sente essa diferença, Monique, no começo do assunto lá de Salvador, aqui pra São Paulo? Que elas falam que aqui tem um pouco mais disso, de querer saber do que você faz ali profissionalmente primeiro. 100%. Tem? Nossa, a primeira coisa que falavam, Monique, o que é que você faz? Onde você trabalha? Onde você mora? E eu assim, quem pergunta isso, Quando gente? você chega aqui… Sério, por que você tá perguntando de Meu o que eu faço, onde eu trabalho? Aí eu ficava sempre perguntando, mas por que você tá perguntando isso? Não entendia. Depois eu percebi que em São Paulo você pode estar num bar, você pode estar no trabalho, mesmo tanto faz, onde todo mundo vai perguntar a mesma coisa. E em Salvador a gente não pergunta isso. Acho que não só Salvador, pensando, qualquer cidade fora de São Paulo, não tem esse costume de perguntar o que é que você faz. Fala assim, nossa, você é de onde? Tá. Isso que eu no queria… Rio é onde você mora. É isso que eu queria perguntar. Né? Queria que a gente pensasse aqui pra encerrar então, esse lugar papo de trabalho. território, Como né? que a gente pode começar conversas de um jeito mais interessante? Essa é legal. De onde você é? Eu gosto de saber de onde a pessoa é, sabia? Pensando em território. É legal. Pra se identificar também, porque Salvador é grande, São Paulo, São Paulo é uma cidade grande e tal. Como é que a gente se identifica para além do trabalho, que foi um ponto que a gente começou a conversa e teve, sei lá, de forma recorrente em outros lugares, e perguntou, o que é que você gosta de fazer? Aí a pessoa, o quê? Aí eu falei, o que é que você gosta de fazer, assim, gosta de fazer é ótimo também. É uma boa reflexão também pra pessoa, né? Até pra saber se o que você gosta de fazer tem fit comigo e a gente pode fazer junto. Sei lá, gosta de jogar beach tênis. Então, eu não sei jogar beach tênis, mas sei jogar fute tênis. Vamos jogar fute tênis? Não, pode ser. E ali tem uma outra coisa pra fazer, além de trabalhar. E já fiz algumas viagens com grupos que a gente fez um ritual diferente. Que todo mundo foi, entrou no grupo de WhatsApp, etc. Mas ninguém poderia pesquisar sobre a pessoa. Porque é a primeira coisa que a gente faz. Entrou no grupo, aparentemente, pra fazer uma coisa de trabalho em outro país, outra cidade. O nome tá aqui, LinkedIn. Simples, é automático. A gente quer saber quem é a pessoa. E a gente fez esse ritual em duas viagens. E quando chegou lá, a gente passou a viagem toda. Pô, que massa, o que é que você curte? Gostei disso. Nossa, fulana, quando entrou em tal loja, pegou logo aquilo, que massa, então ela gosta. Na hora de sair, ela escolheu esse restaurante, não aquele. Então ela é mais descolada. Aí eu falei, pô, então eu consegui me identificar com as pessoas, não pelo que ela fazia, a empresa, tal família, porque ainda tem isso, né? Dependendo do ambiente que você tá, eu sou da família tal. E você, Monique? Eu sou da minha família, né, gente? Qual a sua família? São Paulo tem um pouco isso, de ser descendente do quê? Do quê, né? Gente? Olha que agressivo. Assim, tem um monte de outros países que… E que é estranho também, né? A minha família é do interior de Minas. Aí lá é muito bom que a gente fala que pergunta que é filho de quem? Porque é da cidade do interior, eles falam, você é filho de quem? No interior da aí Bahia, você sempre vai é filho do não sei que lá, neto de não sei que lá, e vai trazendo toda a descendência. Isso é ótimo, né? Engraçado isso. Porque isso é de fato a tua história, né? Não é? Se eu sou descendente de italianos ou de árabes, é parte da minha história, é um pedaço pequeno, mas… É porque as pessoas escolhem o que vai exaltar. Sim. Pra se sentir bem com aquilo, dependendo do diálogo que tá acontecendo. E assim, como eu não sei de onde eu vim, pensando na ancestralidade, tem que fazer. Eu fiz 2 testes de DNA ancestral pra ter certeza que tá dando certo o teste. Porque eu fiquei curiosa, assim, tipo, e muito, claro, questão histórica pra entender, mas de certa forma tem uma influência do outro. Do tempo todo se apresentar com o nome da família, falando da família, assim. Qual a sua família, Monique? É a minha, gente, sei lá. Que negócio é esse de família aí? E é agressivo, e a pessoa não percebe, sabe?
sabe? Como tá sendo um gatilho pra quem está ali ouvindo essa conversa. E você não quer mais conversar. Isso já afasta. Quando a pessoa começa comigo desse jeito, então, sou minha família e tal, e a sua? Eu falei, gente, eu não quero ter um relacionamento aqui. Né? Tá, já começou desse jeito, tem alguma coisa que... E a pessoa pode ser muito legal. A gente pode ter outros tipos de afinidades. Mas ali já criou uma barreira que me trava. Eu falei, por que, cara? A gente poderia ser tão amiguinhos, eu queria até ser. Mas não dá. Então isso é perigoso. Então eu sempre tento esse lugar do gosto de fazer e tudo mais, por uma questão de... Eu realmente, assim, de verdade, eu acordo e penso, como eu não vou ser um trauma na vida de alguém hoje? Uau. Assim... Ótimo. É sério. Porque eu tenho vários, né? E várias pessoas a gente vai fizeram parte. Algum, talvez, total. Né? Não tem e como sem intenção. fugir tanto. Mas como... É isso. Como você ser consciente disso. Total. Pra não ser o trauma na vida de alguém. Bom, quando você tem filho, esquece. Você vai ser trauma com certeza quase todos os dias. Eu não tenho ainda, então deixa eu curtir esse momento. Mas, assim, intencionalmente, não querer ser isso. E se eu for... Eu sempre... Desculpa já se eu fui um trauma na sua vida. Mas tem um lugar que quando eu percebo que tá indo pra um caminho, eu realmente paro e peço desculpa. Ou quando eu não quero perder alguém e vejo que a conversa não foi legal, eu fico... Se eu tô pensando... Sabe, terminou a conversa aqui. E eu tô pensando muito ainda daqui a um mês. Pesou. Eu vou ligar pra pessoa. A pessoa que está me ligando, eu falei, porque eu acho que naquele dia... Mas já passou, eu falei, eu sei que já passou. Mas pra mim foi tão difícil várias coisas que eu acho que vale pedir desculpa. Por mais que você não tenha percebido. Eu sinto isso. E tá tudo bem. Eu só queria te ligar. Tá tudo certo. Eu que tenho que resolver comigo, né? Entendeu? Tudo certo. Mas eu só queria te ligar, tá bom? E aí, algumas pessoas ok, outras não. E tá tudo bem também. Porque também não vai ser sobre o outro, sobre mim, sabe? Esse é meu jeito. E não significa que as pessoas têm que concordar. Aprendi onde? Terapia, né, gente? Terapia índia. Mas tem esse lugar, assim, sabe? Então, o que é que você gosta? Eu gosto, assim, eu curto porque pode surgir amizade, pode, sei lá, a comunidade surge assim, né, gente? Bom, agora a gente vai para os quadros Summer Quest, perguntas fixas que a gente vai fazer para todos os convidados que passarem por aqui com um único objetivo: incentivar você a levar uma vida leve e buscar o sol o ano todo. Bom, gente, eu queria saber, Monique e Fabi, eu queria que vocês contassem para mim a tradução de verão perfeito para vocês. Meu Deus, verão perfeito, paz e em casa. Por quê? Assim, no meu caso, eu sempre falo, quero voltar pra casa. Voltar pra casa nunca foi necessariamente um lugar físico. Voltar pra casa foi sempre estar com minha família, independente de onde seja, em Salvador. Então, o verão perfeito pra mim é paz e em casa. Pra você, nossa, também. Tem muitas possibilidades aí de verões perfeitos. Acho que com silêncio e som do mar é um verão muito perfeito. Sabe, não é aquela praia barulhenta, é aquela praia tranquila. Não é o Farol da Barra no verão de Salvador, né? Não, isso a gente deixa pro carnaval, sei lá. Mas aquela coisa do silêncio e de você não ter que fazer nada, isso é muito bom. Quando eu sinto que eu tenho muitos dias sem ter que fazer nada, sabe, um lugar que você vai viajar, que você não tem obrigações turísticas ou, enfim, que seja. Acho que esse é um verão bem perfeito, assim, sabe? Que você pode simplesmente relaxar. Sim, demais. Isso é bom. Acho que uma das perguntas a gente respondeu bem aqui, que é o que você faz pra relaxar. Então acho que essa já demos um check aqui. Queria saber a praia mais incrível que vocês já visitaram. Pode ser Lagoa? Pode. A gente pode. Eu não gosto tanto de praia, sabia? Parece. Tem a melhor lagoa do mundo. Vou falar, a galera vai descobrir. Era meu cantinho. Mas tudo bem. É a Lagoa Azul de Baixio, litoral norte da Bahia. Geralmente as pessoas vão pra Praia do Forte, Guarajuba e não seguem outros lugares não tão turísticos assim. Então as duas lagoas, na verdade, de Baixio, na Bahia, é o meu refúgio, o melhor lugar que eu já estive. Ai, que delícia. Nossa. Vai querer ir, né? Concorrer com isso. E você, Fabi? Difícil. Eu acho que as praias perfeitas estão um pouco mais na minha memória do que nos dias atuais. Quando a primeira vez que eu fui pra Caraíva, com certeza, sei lá, uns 23 anos ou mais. Era um lugar que eu achava muito perfeito. Um lugar em Alagoas também que chamava Lagoa Azeda. Chama Lagoa Azeda, mas também faz muito tempo. Então, acho que tá difícil achar uma praia no momento perfeita, porque essa coisa do silêncio tá em extinção, né? É silenciosa, Lagoa Azul. Nossa!
A gente leva, sei lá, uns 40 minutos pra chegar. E fica você e 2 pessoas. Assim, ninguém mexe. Passa o dia inteiro fazendo nada. Piscininha. Pra quê ir pra Maldivas? Eu tenho uma lagoa de baixio. Não, pra entendeu? mim, aliás, a cultura de praia do Brasil não tem igual. Qualquer coisa que você fale, praia linda, maravilhosa. Uma praia linda, maravilhosa na Itália, que é aquelas coisas de Instagram, sabe? Não acho. Acho que as praias perfeitas estão no Brasil. Porque tem uma cultura de praia. Esse jeito que as pessoas vão pra praia aqui. O Rio, pra mim, ali no Arpoador, é uma praia perfeita. Apesar de ser barulhento e tal, ter gente, mas é aquele cartão postal, aquela coisa que é, talvez, sabe, seja até de novela que tá na nossa cabeça desde que a gente nasce, né? Aquilo ali é perfeito. Acho que aquilo ali é gotas de felicidade, assim. E a última pergunta é: se vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, onde vocês escolheriam? Vou colocar o lugar que eu coloquei na rota pra este ano. Quero conhecer a Tailândia. Vou conhecer a Tailândia. Então, queria me teletransportar logo porque eu tô ansiosa, né? Não precisar do avião, né? Das horas. Se eu tivesse um superpoder, com certeza seria esse. Ah, é? Nossa. Teletransporte. Com certeza. Chega de ficar todo dia no avião. Faço muito bate-volta, né? Porque eu tô em Salvador, então, nossa, é exaustivo. Mas o lugar, Tailândia. E você, Fabi? Eu acho que seria ali no Arpoador mesmo, tomando um drink. Tá bom ótimo. ali, uma delícia. Eu tô mais modesta que a Monique. Uma ponte aérea já resolveria. Que bom, gente. Obrigada, foi uma delícia nosso papo. Amei. Eu amei muito. Obrigada por estarem aqui no nosso podcast. Não, prazer te reencontrar. E conhecer um pouco mais de ti. Pois é, meio rápido. Fora do trabalho ainda. Foi coisa de trabalho. O que você faz, né, pá? Foi, é isso. Eu também tava pronta pra isso mais mesmo. Séria, né? Oxi. Sim. Bom, espero que você que tá ouvindo esse papo ou assistindo tenha curtido tanto quanto a gente. Segue aí o Desenrola na sua plataforma preferida. E todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até mais!